nossa eterna gratidão. Nesta casa, que os espíritos desta casa franciscana que nos acolhem, que nos assistem, nos inspiram, também possam inspirá-la neste momento, que a sua mensagem toque o nosso coração, tanto dos que estão aqui presentes, como que também os que estão nos assistindo através da TV Chico Xavier, para que nessa noite campinense fria a gente possa se aquecer nessa efervescência através da fé, através desse trabalho que é realizado em todos os centros espíritas, para levar o consolo, o amparo, o alívio e, acima de tudo, a certeza que não estamos sozinhos nunca. Cibele, com você. Através da TV Chico Xavier. E nós vamos fazer algumas reflexões hoje que, inicialmente, servem para mim mesmo. Porque nos ensina Jesus que o primeiro a beneficiar-se com a luz é aquele que acende a candeia. Então, no momento em que me debruço sobre o tema que vamos trabalhar hoje, que seria onde estamos adorando a Deus. A primeira a beneficiar-se sou eu mesmo. E eu agradeço à instituição Casa do Caminho e a todos os que fazem a instituição por essa oportunidade. E nós vamos começar pensando por que esse tema. Há uma passagem nos Evangelhos que está narrado por João, capítulo 4, versículos... O capítulo 4 todo, mas eu vou me deter principalmente no versículo 23 e 24, em que Jesus vai fazendo aquela viagem. Ele está a caminho de Jerusalém. E ele sai de Jericó. E Jericó é a cidade da negociata, dos banqueiros, do dinheiro, da materialidade. E ele dirige-se para Jerusalém. E é uma viagem longa. E os evangelhos, eles não têm uma preocupação com cronologia, mas eles têm uma preocupação com narrar para nós, para a posteridade, os feitos, as vivências, os ensinos do Messias. Já que ele nada deixa escrito, mas ele vivencia e em alguns momentos ele usa as parábolas para narrar. Mas ao que consta, esse é um fato verídico. Nessa viagem, em que também vai ocorrer, ele vai contar a parábola do samaritano, do bom samaritano, como nós costumamos dizer, há uma outra história que é narrada. Quando Jesus vai em viagem, ele manda que os seus discípulos adentrem uma cidade no caminho, Samaria, e nessa cidade eles busquem pousada. Como as viagens eram feitas caminhando em terreno árido, sol escaldante, água escassa, era muito comum que os moradores das cidades, dos vilarejos, oferecessem hospedagem aos caminhantes. E ele manda que os seus discípulos vão à cidade mais próxima, comprem alguns mantimentos e envia João e Tiago para que consigam hospedagem. E ele senta no tanque de Jacó. O tanque de Jacó existe até hoje e até hoje tem água. E quando ele está sentado no tanque de Jacó, esperando que os seus discípulos retornem, eis que uma mulher samaritana se aproxima com a sua jarra para recolher água. Jesus olha para ela e diz: mulher, dá-me de beber.
E a mulher é surpreendida por dois motivos. Primeiro, que um judeu não dirigiria a palavra a um samaritano, mais ainda a uma mulher samaritana, porque na antiguidade os judeus não dirigiam-se a mulheres que não fossem da sua própria família em locais públicos. E a mulher responde ao mestre: mas como tu, sendo judeu, diriges a palavra a uma mulher e uma mulher samaritana? E ele lhe responde: se soubesses a água que tenho para te oferecer, que descedenta a tua sede de infinito, de eternidade, tu não me negarias água. E estabelece um diálogo entre eles dois, em que Jesus vai fazendo colocações que surpreendem, de certa forma, a mulher, como o fato de que ela não tinha um marido. Mas não é apenas o fato dela não ter um marido, é que ela tinha desposado sequencialmente os irmãos do seu primeiro esposo, vindo a enviuvar. Então, ele começa a fazer algumas falas, e a mulher reconhece nele um mestre. E reconhecendo nele um mestre, ela lhe propõe uma inquietante pergunta que ficava no coração dela. Ela é uma mulher samaritana. E os samaritanos, que é um grupo do povo judeu, na cisma que ocorre após a morte do rei Salomão, as tribos judaicas formam dois reinos, e os samaritanos, eles param de adorar a Deus no templo de Salomão e passam a adorar a Deus no alto do monte Garnizim. Enquanto que os judeus do outro grupo de tribos, agora chamada tribos de Judá, continuam a fazer as suas oblações, os seus sacrifícios, os seus rituais de adoração a Deus no templo de Salomão, lá em Jerusalém. E ela propõe a Jesus: mestre, responde-me onde deveremos adorar a Deus? Em Jerusalém, no templo, ou no alto do monte Garnizim? E Jesus lhe responde, respondendo não a ela, mas respondendo a todos nós na figura simbólica daquela mulher. Haverá um tempo, e este tempo é agora, em que Deus será adorado em espírito e verdade. E aí nós começamos a refletir sobre como estamos adorando a Deus. Estamos adorando Deus ainda nos templos suntuosos das Jerusalém simbólicas? Ou estamos ainda adorando Deus no alto das montanhas, longe dos outros homens, das outras mulheres, das crianças, dos idosos, dos doentes, de qualquer outro grupo que não seja igual a mim mesmo? Ou estarei eu nesse movimento de adorar a Deus em espírito e verdade? E aí talvez nós estejamos pensando, nós estamos hoje aqui para adorar a Deus. E eu diria que seria um motivo muito nobre para nós estarmos aqui. E eu espero que nós estejamos. Mas que nós não estejamos aqui no templo físico para adorar a Deus. Que nós estejamos aqui em espírito e em verdade para adorar a Deus. E aí nós começamos a pensar sobre o que é um centro espírita. Porque nós costumamos adentrar a porta do centro e pensamos assim: cheguei no centro. Não é verdade? Cheguei no centro espírita, cheguei na casa do caminho. Só que no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de autoria de Sueli Caldas Schubert, onde nós vamos encontrar textos de Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos comprometidos com a causa crística à luz da doutrina dos espíritos, ela nos diz que um centro espírita é muito mais que a casa física que nos serve de sede. Transcende as paredes, muros que o circundam e ao teto que o cobre.
Então, a casa do caminho, ela não é apenas os limites físicos, um piso, paredes, um teto. É muito mais do que isso. E é sobre isso que nós precisamos pensar. Ela diz que, em verdade, é um complexo espiritual em que trabalha-se nos dois planos da vida, o físico e o extrafísico. Então, é um complexo espiritual, muito mais do que tijolos, é a estrutura espiritual de uma casa que nós devemos buscar compreender. Porque tijolos, estrutura física, é a mesma. Se a gente chega num centro espírita, não tem muita diferença de outros centros espíritas. Eu costumo dizer, brincar com minha filha, né? Mas minha filha, todo centro espírita que você chega, você parece que sempre esteve lá. Ela fala, mãe, é tudo igual. Ela tem 19 anos hoje, mas o primeiro centro que ela entrou, ela tinha 15 dias de nascida. Então, eu acho que para ela é tudo igual, é estar em casa. E ela diz, é tudo igual, mãe. Porque todo centro espírita é uma construção espiritual. E aí, a Sueli segue fazendo algumas análises. É um complexo espiritual em que elabora-se nos dois planos da vida. Então, existem duas humanidades convivendo. Porque a gente costuma dizer assim, quando eu for para o plano espiritual, nós estamos no plano espiritual. Apenas estamos vestidos, alguns de nós, em corpos físicos. Outros aqui presentes não estão com corpos físicos, mas estão com seus corpos perispiríticos, estão com outras estruturas que lhes permitem estar aqui. Então, nós temos trabalhadores encarnados e trabalhadores desencarnados. Nós temos pessoas que estavam no grupo de estudo encarnados e tínhamos uma assembleia de desencarnados, provavelmente muito mais numerosa do que a assembleia dos encarnados, assistindo o grupo de estudos, participando ativamente do estudo. Nós temos uma plateia, nesse momento encarnada, e uma outra desencarnada, bem mais numerosa. Nós temos uma direção da instituição espírita encarnada e uma direção desencarnada. Nós temos, inclusive, uma palestrante encarnada e alguém que coordena a palestra do plano espiritual, desencarnado, a quem eu devo submeter a minha vontade para que se faça a vontade do Cristo. E aí nós começamos a compreender que são duas humanidades, desencarnados e encarnados, equipe espiritual e equipe vestida de corpo físico, que não deixa de ser espiritual porque nós somos espíritos encarnados. Aí Kardec diferencia o encarnado do desencarnado, chamando espírito aquele que está desvestido das vestes físicas e alma o que está vestido de um corpo físico. Então, aqui no Nordeste, quando a gente diz assim, eu vi uma alma, você não viu alma coisa nenhuma. Você viu o perispírito de um espírito que não tem corpo físico, porque se vocês olharem, vocês estão vendo uma alma que sou eu. E aí essas duas equipes, elas precisam estar em plena sintonia. Para quê? Para que esse complexo espiritual caminhe da forma mais harmoniosa possível, que é de acordo com a vontade de Jesus. Sem dissensões, sem discussões, sem lutas desnecessárias, cada um combatendo o bom combate. E o que é o bom combate? É oferecer o melhor de si na tarefa que lhe chega, que lhe compete. E aí nós começamos a perceber que esse complexo espiritual, que é o centro espírita, não é apenas a casa onde ele está alojado. Quando uma instituição espírita é construída no plano físico, ela já existia no plano espiritual anos antes. Então, quando a Casa do Caminho é construída no plano físico, na verdade, antes do reencarne,
dos fundadores dela no plano físico, ela já havia sido fundada no plano espiritual. E aí a equipe responsável, o mentor da casa, juntamente com a equipe de trabalhadores desencarnados, a equipe espiritual dessa casa, fazem um estudo das fichas kármicas daqueles que estarão à frente da instituição, que serão os seus fundadores, os seus trabalhadores da primeira hora, os lidadores, os que colocarão as bases da instituição. E de acordo com a ficha kármica de cada um, ou seja, com as necessidades espirituais de cada um, eles são convocados ao trabalho. E esse trabalho deve materializar-se na Terra pelas mãos deles. E aí talvez alguém esteja pensando, e se depois de reencarnar, você desistir? Bem, você tem todo o direito de desistir. Você só vai contrair mais um débito. E eu acho que a gente está aqui para tentar saldar o máximo que pudermos. Então, essa casa é construída no plano físico, mas ela já existia no plano espiritual antes da reencarnação dos seus fundadores. E aí a gente começa a perceber que essa casa que nos abriga é um ambiente onde aqui nós conseguimos trabalho, mas trabalho-terapia. Porque Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela classifica o trabalho em 3 segmentos: o trabalho remunerado, o trabalho-terapia e o trabalho-doação. O trabalho-doação é o do Mestre, é o de Jesus, que se doa amorosamente a todos nós. O trabalho-terapia é aquele em que nós, de bom grado, abraçamos uma tarefa e a realizamos, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhum tipo de gratificação, nem de aplausos, nem de parabéns, nem de tapinhas nas costas. E o trabalho remunerado é aquele que a gente faz, mas a gente quer algo em troca. E muitas vezes a gente pensa, então é lá do meu trabalho, onde eu ganho um salário. Sem dúvida trabalho remuneração. Mas é também quando na casa espírita eu entro num sistema de competição, ao invés de entrar num sistema de colaboração. E eu quero ser não um médium a serviço do Cristo, mas eu quero ser o médium, reconhecido por todos. Quando eu quero ser não o evangelizador, a serviço da causa de semear o evangelho nos corações da infância e da juventude, mas eu quero ser o coordenador da evangelização para que a minha vontade se sobressaia sobre a de todos. Quando eu quero ser não coordenador do grupo de estudo, para ser aquele que mobiliza, que incentiva, que estimula, que está sempre trazendo algo para motivar o grupo, mas porque eu acho que é chique. E quando eu uso a tribuna espírita, não para falar da doutrina espírita, mas quando eu uso para me promover pessoalmente do ponto de vista da sociedade em que nós estamos. Então é preciso muito cuidado, porque o centro espírita não é local de estrelas, é local de servidores. Porque Jesus nos disse, e aquele que quiser ser o maior entre todos, faça-se o menor. Então é necessário que nós tenhamos essa consciência. Existe uma equipe espiritual que realiza um trabalho infinitamente maior do que qualquer trabalho que nós encarnados venhamos a realizar aqui. O que nós fazemos é a ponta de um iceberg, imaginando aquela pedra de gelo imensa que a gente só vê a pontinha na superfície do oceano e que mais de 90% dela está mergulhada na água. Então, o trabalho na casa espírita, ele nos proporciona o ambiente onde se cultiva e se preserva a harmonia. A organização intemporal,
onde a equipe espiritual nos orienta e assessora. Ele tem objetivos e finalidades que devem norteá-lo. E esses objetivos e esse ideal que devem nortear a casa espírita são o ideal e o sentimento que conduzem essa casa a ser simples e acolhedora. Nós não podemos esquecer a simplicidade, o acolhimento a quem chega. E aí, quando nós conseguimos completar esses itens, quando a nossa casa consegue ser simples, acolhedora, afetuosa, nós estamos estabelecendo cada dia melhor essa sintonia com a equipe espiritual. E o espírito Lins Vasconcelos, pela psicografia de Divaldo Franco, numa mensagem intitulada Adiante com o Cristo, que é de 1972, e alguém pode pensar assim, de 72, mas a espiritualidade, ela manda a mensagem décadas antes, para a gente ficar alerta. Ele diz assim, que o trabalho na casa espírita é sempre demorado e sacrificial. Mas deste trabalho demorado e que nos exige sacrifício, sairão as expressões mais elevadas de uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade, que é alicerçada na ética espírita cristã, e toda a lei e os profetas se resumem no amor, ela terá como consciência uma nova mentalidade social. E essa nova mentalidade social, ela transformará a consciência dos indivíduos, levando-nos a perceber que a casa física, que é o centro, deve converter-se na casa do ideal. A casa do ideal crístico, a casa do ideal espírita. E essas duas equipes devem trabalhar sincronicamente para construir esta casa do ideal, que será a casa edificada sobre a rocha de que nos falou Jesus. E essa sintonia, ela só se materializa, segundo o livro já citado, quando a equipe encarnada, com a seriedade de compromisso com Jesus e Kardec, garantem o amparo da espiritualidade superior. Mas para nós garantirmos, termos a firmeza junto à equipe espiritual, nós precisamos colocar dia a dia os tijolos do amor e o cimento da perseverança. Se os labores aqui efetuados levarem o sinete da caridade e do desinteresse pessoal. Então vejam que há 4 elementos que todos nós espíritas precisamos ter muito claro em nossas vidas. E aí eu vou extrapolar. No nosso ambiente de trabalho também existe uma equipe desencarnada. Eu conheço um médico aqui da cidade que certa feita me narrava que não acreditava na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E ele foi fazer uma cirurgia num paciente, e durante a cirurgia, que era uma cirurgia muito melindrosa, o paciente com anestesia geral, ele fez toda a cirurgia com muito cuidado, e quando o paciente torna do processo anestésico, o paciente começa a fazer perguntas a ele de coisas que aconteceram durante a cirurgia. E ele disse que foi ficando intrigado, porque o paciente estava sob anestesia geral. E o paciente começa a fazer perguntas, e em determinado momento o paciente pergunta por um médico idoso que estava na sala cirúrgica. E ele diz, não tinha esse médico. Não, mas tinha. Eu vi o médico, ele estava lhe ajudando na cirurgia, ele estava lhe orientando como fazer. Ele disse, não tinha esse médico na sala cirúrgica. Os médicos que estavam, eu, o anestesista doutor fulano, com quem você conversou antes da cirurgia, a equipe, e ele disse, o médico era assim, 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 o nome dele era tal. E ele tomou um susto, porque era o pai dele, que também havia sido médico, que estava no centro cirúrgico, orientando os procedimentos da cirurgia.
E ele disse, e para mim isso foi uma prova irrefutável, porque aquele paciente não tinha como conhecer meu pai, que estava desencarnado há mais de 20 anos. Então, também nos nossos ambientes de trabalho, na medicina, nas salas de aula, nos escritórios, nas casas, nas ruas onde alguém faz o processo de limpeza urbana, em todos os ambientes existe uma equipe espiritual atuando. Também nos nossos lares, oficinas que devem ser do aprimoramento das relações com os nossos afetos e desafetos do passado. Também existem equipes espirituais atuando. Então, nós começamos a perceber que o processo de construção dessa sintonia, ela não se dá apenas na casa espírita, mas ela precisa se dar na casa espírita, inicialmente, como um local mais propício ao exercício consciente, mas ela precisa se estender aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, à sociedade, a todos os ambientes onde nós estivermos. Era isso que Paulo nos alertava quando ele escreve: sejamos cartas vivas do Evangelho. Então, busquemos ser espíritas na sociedade onde estamos postos, porque esses são os dias de separação do joio do trigo, da grande semeadura e do grande momento da colheita. E aí nós seguimos pensando nesses elementos: tijolos do amor, assentados com o cimento da perseverança. Por quê? Porque é difícil ser espírita. Raul Teixeira diz que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque ser espírita é ir contra a maré. Está todo mundo indo para um caminho e você está indo no sentido oposto. Mas sempre foi assim. Seguir Jesus sempre foi desafiador. E ele nunca disse que seria fácil. Ele assegurou que valeria a pena. Então, enquanto está todo mundo num discurso de liberalidade, de quebra de padrões éticos, morais, de supervalorização do ter, nós continuamos ouvindo a voz do Cristo de mansidão, nos solicitando sermos os pacificadores se queremos herdar a terra, nos pedindo para sermos acolhedores dos nossos irmãos em sofrimento mais que nós mesmos, de mantermos a chama da esperança acesa quando tudo estiver parecendo balbúrdia, de seguirmos sendo aqueles que pacificam, que cantam os louvores de esperança, que vivem atrelados a essa fé que é a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo. Então, ainda que lá fora as tempestades estejam ocorrendo, é possível manter a paz dentro de nós mesmos, nos mantermos em plena sintonia com Jesus. Porque quando nós começamos a nos debruçar sobre a ideia de Deus, uma das primeiras coisas que nós ouvimos é que Deus é onipresente. E Joana de Ângeles usa uma figura de linguagem belíssima no livro Consciência e Mediunidade. Ela diz que se nós imaginarmos o amor como um grande oceano, é nesse oceano que nós estamos mergulhados. E o amor é a emanação de Deus, é o pensamento de Deus. Então nós estamos mergulhados na presença de Deus. E Deus é o suficiente. E aí nos vem André Luiz com suas reflexões, e nos vem Emmanuel com suas informações, nos afirmando que o campo vibracional de Jesus é suficiente para que o planeta Terra fique mergulhado nele. O campo vibracional é o que outras correntes religiosas chamam de aura.
Então nós estamos mergulhados na presença do Mestre. E se estamos mergulhados na divina presença, por que temer? Jesus é o governador espiritual deste planeta. Ele é o sublime timoneiro. Esse barco não está à deriva. Tudo acontecerá de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. Mas Ele está à frente. Mantenhamos a esperança. Ainda que os vendavais ocorram, que as tempestades caiam, desesperar nunca. Sigamos confiando no Mestre, que é Senhor das nossas vidas, mas que é tutor amoroso e irmão cuidadoso de todos nós. E aí nós começamos a perceber que é necessário esperar, mas esperar trabalhando, esperar nesse labor que deve ter como sinete, como símbolo maior, a caridade e o desinteresse pessoal. Porque também se eu faço a caridade esperando receber a gratidão do outro, eu não fiz caridade. Porque a caridade é desinteressada. Eu sempre costumo dizer assim, se eu venho para a evangelização, mas eu espero que a criança me julgue o seu modelo e guia, eu estou equivocado. Porque nós só temos um modelo e guia, que é Jesus. Se eu faço a sopa para alimentar os nossos irmãos que sentem fome, mas eu espero que eles me agradeçam pelo prato de sopa, eu estou equivocado. Certa feita eu ouvi alguém dizer assim, é porque eles são muito mal agradecidos. E aí eu fiquei em silêncio. E uns dias depois eu tive a oportunidade de refletir com essa pessoa, quando ela reclamava que estava com muitos problemas na vida. E eu disse para ela, é como nós somos mal agradecidos. Jesus nos dá tanto. E porque ele nos devolve os problemas que nós semeamos, nós reclamamos. Nós somos iguais aos irmãos que recebem a sopa. E aí a pessoa olhou para mim meio assustada. Porque é também necessário que a gente faça reflexões, não julgamentos, mas reflexões com o outro. Porque senão a gente vai continuar entregando a quem nos chega como irmão para ser acolhido, não a nossa caridade com o sinete de Jesus, mas a esmola que esmaga, que machuca, que humilha, onde nós não entregamos nada de nós, nem um abraço, nem um aperto de mão, nem um sorriso, nem um gesto de acolhimento. E aí nós precisamos aprender que o centro espírita, que é essa dimensão espiritual, é um templo. Bendito templo onde nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade. E essa verdade, ela se consubstancia em buscar viver o que nós ensinamos, em buscar pautar a nossa vida pela doutrina dos Espíritos. E aí vocês devem estar pensando, e você consegue, Cibele? Ainda não, mas estou me esforçando. Tenho me esforçado firmemente para ser o que eu falo, para viver o que eu leio, o que eu estudo. Dou umas derrapadas horríveis, porque sou um espírito cheio de dívidas. Nem queiram saber o tamanho das minhas dívidas espirituais. Por misericórdia, uma boa parte fica lá, apagado, porque senão era impossível suportar. Mas Kardec afirma que reconhece-se o verdadeiro espírita, e o verdadeiro espírita nada mais é do que o verdadeiro cristão, pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. Então eu costumo dizer assim, que eu tenho um jumento interior, que se eu não segurar as rédeas dele, ele sai dando coice.
E quando eu sinto que ele quer escoiciar, o que é que eu faço? Eu silencio. E aprendi a entrar em prece. E eu sou professora. E sala de aula é um lugar onde você não consegue ter máscaras. Principalmente quando você pega turmas de 1 às 6 da tarde, como é o meu caso. E depois de 3 semestres assistindo aula de 1 às 6 da tarde, um aluno olhou para mim e disse: professora, a senhora é uma pessoa tão meiga. Eu disse: sou não. Eu sou um jumento escoiciante, mas um jumento que tem consciência de que é um jumento. E aí eu me seguro e não escoceio ninguém. E ela ficou olhando para mim assim, eu disse: isso se chama autoconhecimento. É quando a gente tem a coragem de olhar para a gente e dizer o que é. Então você descobre o que você é e você se trabalha para não ser mais aquilo. Vocês vão me perguntar, tem outras coisas que você já percebeu já, mas não dá para trabalhar tudo numa encarnação só não. Então eu resolvi trabalhar essa. Pelo menos essa. E eu estou conseguindo domar. Porque nos últimos tempos eu tenho percebido assim, algumas vezes as pessoas dizem umas coisas e eu nem... Aí depois eu digo: menina, há uns anos atrás o jumento se soltava, agora ele está pacificado. Então é importante a gente ir fazendo esse movimento de olhar para a gente menos do que olhar para o outro. E quando a gente olhar para o outro e não gostar do que a gente vê no outro, acenda uma luz vermelha. O que você não gosta no outro, o que lhe incomoda no outro, é a encrenca que você traz e que você não é capaz nem de dizer para você mesma que tem. Aí o outro é como se você se visse no espelho e você diz: ai meu Deus, eu não queria me ver nesta criatura, mas eu vejo. Aí o problema não é o outro, é você. Aí você olha e diz: pois eu acho que eu sou igualzinha a ele, eu vou começar a trabalhar isso em mim. Aí você começa a se perceber, a se analisar. E aí você começa a conhecer a sua verdade, que é a verdade que liberta. É esse mergulho em você que vai lhe libertando dos preconceitos, das manias de olhar a vida do outro, porque você começa a olhar para você para se trabalhar e olhar o outro para acolher e ajudar. Porque você começa a perceber: eu não sou lá grande coisa, então é melhor não julgar ninguém. Acolher e seguir em frente. Então é esse templo que nós devemos converter o centro espírita. Que ele seja um templo construído pela soma dos templos que nós somos. Locais de adoração a Deus. E só é possível amar a Deus amando ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então é preciso olhar para o meu jumento, e aí quando eu vejo alguém dando um coice, eu digo: eu também tenho um jumento. E aí quando eu tenho uma oportunidade, eu conto a história do meu jumentinho, e o outro aprende, e o outro diz assim: se ela está domesticando o dela, eu domestico o meu. Não é? E aí a gente vai caminhando juntos, sem julgamentos, mas com acolhimento, com empatia. Semana passada, minha filha, a gente estava numa conversa e ela me disse assim: mãe, olha, é que as pessoas julgam demais. E eu disse a ela, minha filha, quem julga não tem o direito de julgar. Aí ela disse: por quê? Eu disse: porque ninguém calçou os sapatos do outro e caminhou pelos caminhos que o outro caminhou, para saber por que ele é da maneira que ele é hoje. Porque é muito fácil. A vida do outro é sempre mais fácil do que a da gente. A vida do outro é sempre mais tranquila. Mas a gente não sabe o que conduziu o outro até ali. Então é olhar para o outro, compreender que é o momento dele, é o processo dele, e deixar que ele siga em paz, sem julgamentos, sem condenações, com acolhimento. Se possível, compartilha, para que todos possamos aprender juntos. Porque o centro espírita, na sua dimensão espiritual, também é um lar. Então é aqui onde a gente vai encontrar as encrencas. E eu fico pensando, né, lá em casa, eu, meu marido e minha filha, nós 3 espíritas, trabalhadores espíritas. Aí já dizem assim, que no lar você encontra
os amores e as encrencas. No centro espírita também, você encontra os amores e as encrencas. Aí eu digo a eles, minha gente, vamos tentar viver no amor, porque se os três viverem na encrenca, no lar e no centro espírita, o negócio desanda. Então, é preciso a gente entender que aqui também nós vamos encontrar almas simpáticas e antipáticas. As simpáticas são o estímulo para que a gente siga, mas as antipáticas são a oportunidade de, pelo menos, não piorar a situação. Se não consegue resolver, pelo menos não piore. Porque nem sempre a gente vai conseguir resolver. É tentar resolver. Mas se nota que não tem como resolver, não complica mais ainda. Não aumenta o débito. Não faz nada para prejudicar o outro. Se mantém em prece pelo outro. E deixa que o outro faça o que lhe aprouver. Porque o mais importante não é o que falam da gente. É o que a gente faz com o que falam da gente. E a gente pode se revoltar e agravar o problema, ou a gente pode silenciar e seguir adiante, trabalhando no bem. É um hospital. Mas não é um hospital só para quem vai para o tratamento da fluidoterapia, para quem está num processo obsessivo. É um hospital para todos nós. É um hospital porque todos nós somos espíritos em processo de resgate. Estamos no mundo de expiações e provas porque somos espíritos em expiações e provas. Então, cada um é colocado numa tarefa que vai lhe propiciar condições de adquirir a medicação necessária para sair do corpo físico melhor do que veio. Então, às vezes, na casa espírita, a gente vê um irmão que chega numa perturbação espiritual severa, num processo obsessivo, necessitando de apoio, e a gente diz, ele está doente. Não, ele está num processo mais grave do que o de todos nós. Mas todos nós somos doentes. E eu estou dizendo isso, não é para a gente, quando terminar aqui, todo mundo para a fila do passe, não. Eu estou dizendo isso para a gente não ver o outro como sendo alguém pior do que a gente. Porque se a gente olha para o outro e diz, ele é pior do que eu, ele está numa situação pior do que a minha, a gente não acolhe. A gente ainda tem, por exemplo, as pessoas que estão com depressão, que estão com ideação suicida, ou mesmo os irmãos que cometeram suicídio. Por um atavismo de outras encarnações, a gente ainda olha de uma maneira muito de pena, de julgamento, quando, na verdade, são processos de adoecimento que talvez não cheguem para mim nesse momento, mas que eu já tenha vivido, ou que eu venha a viver, e que necessitam de acolhimento na casa espírita, que necessitam da escuta fraterna, que necessitam do amparo amoroso e não de julgamento. Os irmãos que deixaram o corpo, e nós estamos nos aproximando do Setembro Amarelo, necessitam de vibrações fraternas de amparo e de acolhimento, e não de perguntas, de questionamentos, mas por que foi, como foi, isso é o mínimo. Lembremos de todos de maneira fraterna, e lembremos que só há um médico, que se chama Jesus, e que todos nós estamos sobre os cuidados médicos dele. Todos nós estamos sobre o amparo dele, das equipes espirituais que socorrem no planeta inteiro e que nesse momento amparam cada um de nós, cada um indistintamente, oferecendo a cada um a terapêutica de que necessita para melhorar-se do ponto de vista do pensamento e da emoção. Porque a doença física é só reflexo do desequilíbrio das nossas emoções e do nosso modo de pensar. Se nós corrigirmos o nosso pensamento e o nosso sentimento por Jesus, com certeza todas as doenças do físico vão tendo a sua real dimensão, vão tendo o seu real tamanho. Eu presenciei, ano passado,
um jovem de 44 anos, que após um AVC passou 90 dias no hospital e passou por cerca de 8 cirurgias. E eu nunca, nenhum de nós que o acompanhamos, ouvimos ele um só momento reclamar. Quando as dores estavam muito fortes, eu lembro que ele olhava e dizia assim: me aplica um passe, me ajuda a fazer uma prece, para que Jesus me dê forças para superar tudo. E isso me ensinou muito. Isso me ensinou que a dor física, ela é superada quando nós confiamos plenamente no Senhor da vida. E eram dores muito fortes, porque ele teve uma septicemia, uma infecção generalizada. Então, é necessário que a gente compreenda que esse planeta é um grande hospital e que nós somos doentes que podemos amparar outros irmãos, porque nós já conhecemos uma terapêutica que devemos aplicar a nós mesmos e distribuir aos demais. Sabe aquela história de alguém está nervoso e você faz um chazinho de camomila e dá para ele? Eu costumo brincar e dizer que chá de evangelho não faz mal a ninguém. É só distribuir. É também uma escola. Aqui nós estamos num momento escola-terapia, né? Onde nós podemos refletir sobre nós mesmos, sobre que templo nós estamos construindo em nós mesmos. E é uma oficina, porque nos dá a oportunidade de trabalho. E às vezes a gente inventa 1000 desculpas para não abraçar o trabalho na causa do bem, né? Não pode porque tem compromissos sociais, outro tem a faxina, outro tem muito menino, outro marido é abusado, outra mulher é chata. E se a gente for dando ouvidos a essas coisas, a gente não vai fazer nada nunca. Então é preciso a gente olhar e dizer, bem, eu tenho um marido chato, então eu vou convidar meu chatinho para ir comigo. Se ele não quiser ir, eu digo, então fica aí, assista um filme, que eu vou e volto logo. E vou e executo meu trabalho. Eu tenho uma mulher abusada. Vai lá, convida, ela não quer ir. Diz, então, meu bem, fique aí, eu vou e volto rápido. Tem um bocado de menino, traz para a evangelização. Não, mas eu tenho um bebezinho. Eu levei a minha com 15 dias para o estudo do Livro dos Espíritos, debaixo de uma chuva torrencial. Enrolei bem arrumadinha, deixei toda aquecidinha e disse, Jesus, agora o resto é contigo. A minha parte eu fiz. E fui embora, porque eu coordenava o grupo. E não me arrependo. Então, o problema existe, vamos tentar solucionar, mas vamos abraçar a tarefa. Minha primeira tarefa na casa espírita foi limpar o piso, limpar as cadeiras e fazer o lanche da evangelização da infância. Até hoje eu tenho saudade de fazer lanche de evangelização de infância, porque não tem nada melhor. E até hoje eu limpo o piso. Basta eu chegar para a evangelização de juventude e não está tudo limpo, que eu pego a vassoura e limpo, não tem problema. Isso não é problema nenhum para ninguém. Então, a casa espírita tem a primordial finalidade de abrigar, acolher e reunir aqueles que tencionam conectar-se com Deus por meio da oração, que se constitui em instrumento de comunicação com nosso Pai. Então, o objetivo da casa espírita é abrigar, acolher e reunir aqueles que tencionam conectar-se com Deus, nosso Pai. Por isso que eu iniciei minha frase dizendo que se nós estivermos aqui para adorar a Deus, que bom, que o adoremos em espírito e verdade, construindo esse templo no dia a dia, em cada problema que surge, em cada solução, na tristeza, na alegria,
Porque é importante saber agradecer a dor. Ela é mestra, ela ensina. Assim como é preciso saber agradecer a alegria, pedir moderação. Porque às vezes na alegria a gente extrapola e esquece tudo. Sejamos moderados na alegria. Sejamos gratos à dor. Felizes os que podem pagar os débitos contraídos. Sejamos pródigos no amar, no abraçar, no sorrir. E evitemos espalhar notícias tristes, mensagens de desesperança, negatividade, violência, porque tudo isso está desconstruindo o templo que Deus nos pede para construir. Porque todos nós conhecemos um trecho da história de Francisco de Assis, em que Francisco, muito jovem, ele começa a escutar uma voz que lhe diz: Francisco, reconstrói a minha casa. E há uma igrejinha toda demolida, perto da cidade de Assis. E Francisco, aquele coração amoroso que foi João na época do Cristo, João o Evangelista, aquele ímpeto de juventude, porque o jovem é impetuoso e necessita que essa impetuosidade seja canalizada no bem, ele vai e começa a reconstruir pedra sobre pedra aquela igrejinha. Mas a voz continua lhe dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. Até que Francisco percebe que não são os templos materiais que precisam ser reconstruídos, mas é o templo espiritual que cada homem é. E é Francisco que, ao longo do tempo, continua trabalhando nas hostes do Cristo, coordenando os trabalhos de divulgação do Evangelho. É Francisco, o pobrezinho de Assis, tão rico de luz, de amor, de paz, que nos convida uma vez mais, juntamente com o Cristo, fazendo a voz do Cristo reboar em nossos corações. Reconstruamos o templo do Espírito imortal que somos. Adoremos a Deus nosso Pai, amando o nosso próximo, amando a nós mesmos, sendo aqueles que perdoam, aqueles que são indulgentes, aqueles que são benevolentes. Mas perdão, indulgência e benevolência vão aparecer na doutrina dos Espíritos, num texto de Kardec. E eu acho muito bonito, porque é na questão 886 que Kardec pergunta aos Espíritos da codificação: como entendia Jesus a caridade? E eles dizem: como benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com os outros, perdão indistinto das ofensas. Auto-perdão também está posto aí. E Kardec, num texto chamado Diretrizes para a Ação Social Espírita, ele coloca trabalho, solidariedade e tolerância. Que a nossa benevolência se converta em trabalho no bem, que a nossa indulgência se converta em solidariedade e que o nosso perdão seja erigido na tolerância. Que todos nós possamos, nesses dias de transição planetária, que são dias de transição nossa, do homem velho que somos para o homem novo, cristianizado, que Deus espera de nós, saibamos reconstruir os templos, mas os templos internos que trazemos, permitindo que a pacificação, que a solidariedade, que o amor, que a luz do Cristo nos guie. Sejamos obedientes a Jesus, sintonizemos com Ele, porque Ele está sempre nos inspirando, e que a paz nos conduza, porque bem-aventurados serão os pacíficos, porque herdarão a terra. Muito obrigado pela noite de hoje, e que Francisco de Assis nos abençoe uma vez mais.
todos acompanharem o seu raciocínio e entender a sua mensagem. Estão somente pedindo que não se esqueça da Casa do Caminho, volte sempre aqui para trazer o brilho de sua inteligência, do seu amor, para que comunguemos juntos numa noite como a de hoje. E agradecidos pela primeira parte desses trabalhos, meu Deus, te pedimos permissão para em teu nome santo, e em nome de Jesus, teu Filho amado e o pastor maior das nossas esperanças, sob patrocínio das falências amorosas de São Francisco de Assis e Clara, nós declaramos encerrada a primeira parte do nosso trabalho, convidando os nossos operários para ir para a sala Clara de Assis, enquanto o irmão Sibélio vai tocar um bocado de música que eu compus para ele essa semana.